Até então a gente calculou a variação de entropia para o sistema, né? A gente nunca deu bola para o que acontece nas vizinhanças. Mas nesse vídeo a gente vai ver rapidamente como calcular a variação de entropia para as vizinhanças. Então a variação de entropia para as vizinhanças, estou botando subscrito vis aqui para indicar a vizinhança, é igual o calor trocado de maneira reversível pelas vizinhanças, né? Recebido ou cedido, dividido pela temperatura em que acontece o processo. A gente está admitindo que a temperatura nas vizinhanças é igual ao sistema. E, na verdade, né, o calor, a vizinhança, por definição, só interage com o sistema. Então a gente tem que o calor trocado pelas vizinhanças é igual ao menos o calor do sistema. Quando não tem subscrito nenhum, indica que é do sistema. Ou seja, todo o calor que o sistema receber vai vir das vizinhanças. E todo o calor que o sistema liberar vai ser absorvido pelas vizinhanças. Então os sinais são trocados. Por exemplo, se o sistema absorveu 100 joules, esses 100 joules vieram das vizinhanças. Ou seja, o ΔS das vizinhanças é menos que V pela temperatura. Se a gente tem um processo a pressão constante, esse Q é igual ao ΔH, né? E a gente tem que o ΔS das vizinhanças é menos ΔH sobre T, um processo a pressão constante. Então a gente tem essa relação. Né? Se o processo é exotérmico, fazendo uma discussãozinha aqui. Se o processo é exotérmico, significa que o sistema liberou calor, né? Então ΔH é positivo. Desculpa, ΔH é negativo, né? Se o processo é exotérmico, o sistema liberou calor. Então ΔH vai ser negativo, negativo por negativo dá positivo, e o ΔS das vizinhanças vai ser maior que zero. A entropia das vizinhanças vai aumentar. Você está aumentando a energia, né, nas vizinhanças. Então a entropia vai aumentar se o processo for exotérmico. Entropia nas vizinhanças, né? Então vamos fazer um exemplo desse caso aí. O exercício diz que a variação de entalpia de vaporização da água a 20 graus Celsius é 44 kJ/mol. Quando 10 cm3 de água, correspondendo a 10 gramas ou 0,55 mol, em um frasco evapora nessa temperatura, qual a variação de entropia das vizinhanças? Então, a variação de entropia das vizinhanças vai ser menos esse ΔH envolvido no processo dividido pela temperatura. E esse ΔH, né, acho que eu comentei até numa aula recente, vai ser igual desculpa, deixa eu apagar aqui. Não é o ΔH, né? Que é Q. E o Q vai ser N ΔH. Então o Q vai ser 0,55 mol. Vou dar para resolver isso por L3, né? Vezes 44 kJ por mol. Que vai ser igual a, deixa eu ver na minha colinha, cerca de 23, né? Um pouco mais, 24,2 kJ. Então, ΔS das vizinhanças vai ser menos 24,2 kJ. Ops, não é por mol, é só kJ. E pela temperatura de 20 graus, que é 293 Kelvin. Então, ΔS das vizinhanças é menos 83 Joule por Kelvin, que eu já passei para Joule, tá? Enfim, isso aqui não é um cálculo muito comum, tá? O calcular o ΔS das vizinhanças, mas é importante vocês saberem essa relação aqui, tá? Que o ΔS da vizinhança, um processo a pressão constante, pode ser descrito como menos o ΔH do processo dividido pela temperatura. Como, por exemplo, se o processo é exotérmico, ΔH é negativo e ΔS da vizinhança aumenta. Tá? A gente, na próxima semana, vai começar a olhar mais para os processos como um todo, não só no sistema, mas também nas vizinhanças.